Boa noite a todos. Vamos meditar na palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, diz assim a palavra de Deus. Certa mulher dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Então lhe perguntou: Que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em tua casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre os seus filhos. Estes lhes chegaram as vasilhas a ela, e ela enchia. Chegaram as vasilhas, cheia as vasilhas, disse ela, disse era um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas, senão nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo teu amor para conosco, pela provisão do Senhor para as nossas vidas, a provisão do Senhor para a nossa alma. Nós queremos pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações, para a honra e glória do teu nome e para a salvação de almas. Oramos agradecidos desde já, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, desculpa aí que eu li com muita dificuldade. A minha catarata não está permitindo que eu leia. Eu já não leio muito bem, mas a minha visão, ela está bem complicada. Mas nós lemos um texto da palavra de Deus, realmente conhecido, e nós vamos pregar o Evangelho nessa noite, nesse texto. É um texto que nós usamos muito para ensinar. Nós falamos desse texto também para ensinar e vamos usar para pregar o Evangelho. Que o Senhor possa ser realmente engrandecido e que todos que estão nos ouvindo possam realmente entender o que a palavra de Deus está dizendo. Pois bem, nós observamos aqui na palavra do Senhor que Eliseu estava passando naquela região e uma mulher aproxima dele dizendo que ela estava em apuros. Os seus filhos iriam ser levados para ser escravos, pois o marido dela tinha adquirido uma dívida e não pagou, veio a falecer, e agora aqueles 2 filhos estavam sendo tirados daquela mãe que havia perdido o seu marido e agora iria perder
os seus 2 filhos para poder quitar, por assim dizer, a sua dívida. E, meu prezado ouvinte e irmão, nós vemos que Deus enviou Eliseu para fazer um milagre na vida daquela mulher. Ela estava em situação difícil, não havia nada para comer, não havia nada para se alimentar, nem para ela, nem os seus filhos, mas ainda tinha uma complicação. Alguém queria levar os seus 2 filhos para serem escravos. Veja que pobreza, que dificuldade aquela mulher estava encontrando. Mas é certo de que Deus sabe todas as coisas, e aquela mulher estava com o coração aberto e disposto a ouvir a voz do servo de Deus, que foi Eliseu. Isso nos chama a atenção porque nós vemos que aquela mulher, ela se dispõe a obedecer às palavras daquele servo, todas elas. Ele pergunta para aquela mulher uma coisa importante: que tens na tua casa? Que hei de fazer para te ajudar e o que tens na tua casa? Ela responde de uma forma sincera que não havia nada senão uma botija de azeite. E é interessante que ela tem ainda uma botija de azeite, mas aquilo não era suficiente para ela nem sequer alimentar não sei quantos dias, mas para pagar a dívida certamente não dava. E aquela mulher estava em situação de grande dificuldade, em grandes apuros. Hoje nós vemos pessoas necessitando de Deus, andando de um lado para outro, e muitas vezes você oferece o evangelho para essas pessoas, você prega a palavra de Deus para elas, e muitos rejeitam, não querem um caminho mais curto para serem felizes. Muitos falam assim: tem que fazer tudo isso para ter paz no coração? Tem que fazer isso tudo para poder resolver o meu problema? Amigo, você precisa dar esse passo de obediência a Deus. Todos sabemos que a palavra de Deus diz que todos pecamos e perdidos estamos, longe, separados de Deus, e todos querem a bênção de Deus, mas não querem obedecer aquilo que o Senhor tem ordenado para a sua vida. Veja que essa mulher, ela não se queixou de nada, não reclamou, e Eliseu manda ela fazer uma coisa um pouco difícil. Talvez se aquela mulher fosse tímida, ou seus filhos, mas ele disse: vai à casa dos vizinhos e peça vasilhas emprestadas, para que você possa, o milagre ser realizado. Ela tinha que ir até a casa do vizinho e se humilhar ali, declarando que estava pobre, em situação de calamidade, mas queria algumas vasilhas emprestadas. E nos diz o texto que Eliseu ordena àquela mulher que não peça poucas vasilhas, mas peça muitas. E ele disse: vasilhas vazias. Esta expressão, vasilhas vazias, nos leva a pensar, meu prezado ouvinte, no ser humano sem Deus. Nos leva a pensar como as pessoas estão longe de Deus, separados de Deus, carente de perdão, carente de paz, carente de vida eterna, carente de amor, mas estão vazios de tudo, não tem nada nas suas mentes, não tem amor no coração,
não nutre amor por ninguém e alguns nem por si mesmo. E tudo isso é falta de Deus. O dia que o ser humano curvar a sua cabeça perante o Senhor e obedecer o vinde do Senhor, que ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O dia que as pessoas se curvarem perante o chamado do Senhor para crer nele, e se humilharem e realmente se entregar, se converter ao Senhor, as suas vidas certamente serão transformadas. Haja vista que todo aquele que é um cristão, salvo no Senhor Jesus, pela obra de Cristo, um dia nós reconhecemos que não éramos nada, estávamos separados das bênçãos, das promessas de Deus, e reconhecemos que sem Deus nada somos e nada poderíamos fazer sem Ele. Então cremos no Senhor Jesus e somos felizes, somos abençoados, somos um povo que Deus tem provido para nós aquilo que nós necessitamos. E meu prezado ouvinte, aquela mulher faltava dinheiro, por assim dizer, na sua casa. Faltava alimento, faltava tudo. Mas quando chega a mensagem de Deus através do profeta na sua porta, ela obedece todos os passos que ele determina para ela, e ela sai, fecha a porta, pede vasilhas emprestadas, depois enche aquilo ali, o milagre acontece, e ela vê a bênção e a proteção de Deus, a provisão de Deus na sua casa, no seu lar. Certamente ela ficou muito feliz. Mas nos diz o texto sagrado que ela saiu daquela casa, abriu a porta e foi lá dizer para o homem de Deus, olha, as vasilhas estão todas cheias, tudo está realmente maravilhoso aqui na minha casa. Ou seja, a bênção de Deus chegou naquele lar. Aquela casa que estava vazia, que não tinha mais nada, agora tem abundância de coisas para ela vender, pagar a sua dívida e sustentar os seus filhos. A palavra de Deus diz que aquele homem termina dizendo para ela, Eliseu disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vivei do resto tu e teus filhos. Que alegria, que milagre grandioso foi aquela transformação ali naquele lar. Que mudança admirável foi aquela na casa e na vida daquela mulher. Mas ela teve que obedecer o profeta de Deus. Ela teve que se humilhar e, como já disse, ir até as casas dos vizinhos, que certamente ela talvez não tivesse tanta amizade com todos, mas tinha um bom relacionamento que eles emprestaram vasilhas e ela traz e a abundância chega na casa daquela mulher. Meu prezado ouvinte, talvez você possa dizer que eu estou criando muitas coisas para ilustrar uma salvação naquilo ali. Mas eu penso que não, porque a vida de uma pessoa que está sem Deus, ela é uma vida totalmente sem graça, é uma vida totalmente triste, é uma vida de humilhação, é uma vida de pobreza, muitas vezes, pobreza espiritual. Não sabemos falar nada sobre Deus, não sabemos conversar nada sobre o reino de Deus com ninguém, se não temos o Espírito de Deus para poder conversar. Mas a partir do momento que nós cremos no Senhor, nós nos tornamos, diz a palavra do Senhor, novas criaturas, pessoas felizes e alegres na presença do Senhor.
aquela mulher estava até então sofrendo muito, porque ela havia de perder os seus 2 filhos para os credores que o seu marido deixou, uma dívida muito grande. E ela disse: tua serva não tem nada. Meu prezado ouvinte, quando uma pessoa declara que ele não tem nada perante o Senhor se agrada disso. O Senhor se alegra disso, porque nós não somos nada sem Deus. E aquela mulher disse: tua serva não tem nada, Eliseu. E ele ouve aquilo e ele disse: então vai, pega, faz o que eu estou mandando. E ela fez assim. Essa afirmativa dela que não tinha nada, não tinha com que pagar a dívida, não tinha quase nada para se alimentar. Isso nos lembra de uma dívida que o pecador sem Cristo tem com Deus. Uma dívida impagável. A dívida do pecado do homem para com Deus é grande. E a alma do ser humano, ela é de um valor imensurável. Mas é preciso que esse pecado seja pago. O Senhor Jesus pagou a tua dívida, a dívida daquele que ainda não creu lá na cruz do Calvário. É preciso que o ser humano que ainda está nessa condição de perdido, ele tem uma dívida com Deus, e ele precisa chegar perante o Senhor Jesus e dizer: olha, Senhor, eu não posso pagar nada, eu dependo do Senhor. A minha alma está indo para o inferno, e eu não posso continuar assim. Certamente, meu prezado ouvinte, o Senhor vai fazer morada no seu coração, porque Ele pagou a dívida lá já na cruz do Calvário, mas você precisa tomar posse disso. Você precisa querer essa bênção, essa salvação. Ela é gratuita para nós, mas custou, como sempre costumo dizer, o precioso sangue do Senhor Jesus. Ele deu a sua vida lá no Calvário para salvar todo aquele que crê. Por amor Ele fez isso. A palavra de Deus tem um versículo maravilhoso que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela mulher, ela não tinha nada. Aquela mulher não tinha nada com que pagar a sua dívida. Ela reconhece que é pobre, ela reconhece que está arruinada a sua vida. Mas chegou ali alguém trazendo da parte de Deus a bênção para sua vida, a solução para os seus problemas, a solução para que seus filhos pudessem estar ao lado da sua mãe e não fosse levado para tão distante. Sabe de uma coisa? Nós vemos que muita gente está perdendo os seus filhos para o inimigo. A morte está apanhando muita gente, pessoas que poderiam e deveriam serem salvas, não têm obedecido o Senhor. Por que será? Porque muitos ainda têm alguma coisa na sua casa, mas por dentro estão vazios, nas suas mentes, nos seus corações, não tem nada de Deus, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, mas aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, nós sabemos qual realmente era o nosso estado passado e qual é o presente e o futuro do crente, porque o Senhor está conosco. Essa promessa é maravilhosa. Nos parece que aquela mulher,
era uma serva do Senhor. E ela disse para Eliseu: teu servo, que era temente ao Senhor, morreu. E agora os credores estão querendo receber e eu não tenho com que pagar. O que fazer num caso desse? Meu prezado ouvinte, Deus cuidou daquela mulher. Ela tinha fé, ela tinha fé no Senhor. Ela tinha realmente esperança no Senhor. E justamente isso, ele mandou o servo dele lá, e Eliseu resolveu o problema daquela mulher. Sabe? O Senhor sabe que você, pecador ainda perdido, tem um problema. O seu pecado está te levando à ruína cada vez maior. Está te levando cada vez para mais distante de Deus. E o Senhor está querendo, em Cristo, perdoar você, trazer você dessas trevas tão medonhas que você está, chamada pecado, para que você possa realmente ser uma pessoa feliz, viver na luz, viver em paz com o Senhor. Porque Deus cuida dos seus. Também cuida de todos, mas especialmente dos seus. Sabe, tem gente que tem medo da morte. Uns mais e outros menos. Mas, meu prezado ouvinte, o Senhor cuida de nós até no dia do nosso sepultamento também. A palavra de Deus conta uma história de um homem rico e um pobre. O rico que vivia, abandonou Deus e não queria saber, vivia numa condição financeira muito boa. Ele desprezava Deus. E nos diz a palavra de Deus que aquele homem morreu. Havia o pobre que necessitava de tudo, mas tinha paz no coração. Os dois veio a morrer. A palavra de Deus disse que Deus cuidou daquele que era filho, mas aquele que viveu na vida da luxúria, vivendo só para a sua carne, para os seus prazeres, essa pessoa foi sepultada, tão somente. Mas Deus se encarrega de cuidar de nós. E aqueles que partiram daqui, deste mundo, confiados já em Cristo, teremos lugar seguro na presença do Senhor. Veja que amor, veja que grande amor o Senhor tem dispensado aos seus. Cuidar de nós nessa vida aqui, quando nós partirmos daqui, viveremos com Ele eternamente no céu de luz e amor. Ao passo que aqueles que vivem como rico, não conhecem ninguém, não respeita ninguém, não ama a Deus nem a si mesmo, o dia que essa pessoa partir, ele vai ser levado para a perdição, sem a companhia de ninguém boa. Será o diabo o seu companheiro? Por que então não obedeça a Deus, que está convidando você para crer no Filho de Deus, para perdão dos seus pecados? Por que não confessa Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Por que não faz uma festa no céu? Por que você não promove a alegria nos corações dos seus familiares? A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Há alegria entre os seus, há alegria entre nós. Porque nós sabemos que aquela pessoa não mais irá para a perdição, mas o seu fim, o seu destino é a eternidade, lugar de gozo e paz eternamente. O prezado ouvinte, escolhe
a vida. Escolhe entregar o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Não confia no teu saber, nos teus conhecimentos. Não confia naquilo que você possa adquirir com o seu dinheiro. Isso é coisa terrena. Isso ficará aqui. Mas aquele que tem fé no Senhor e confessa a Ele como Senhor e Salvador, essa pessoa é feliz porque tem depositado a sua fé, a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Aquela mulher viúva que estava perdendo os seus filhos, viu Deus amparando a sua casa. E o Senhor quer amparar você, a tua vida, o teu ser, a tua alma. Você que ainda não tem essa paz, como cantou aqui os irmãos, cantaram os irmãos, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Mas, meu prezado ouvinte, aquele que tem o Senhor Jesus tem lutas neste mundo, tem dificuldade como aquela mulher tinha. Mas quando o Senhor resolveu lá o dia, o momento dele trazer paz e bênção naquele lar, ele trouxe. Para você é a mesma coisa, mas o primeiro passo é resolver o teu pecado, o teu problema do teu pecado. Talvez você não tenha nada, ou tem muita coisa. Talvez você é pessoa que tem bens e posses. Mas eu pergunto a você, você tem a paz de Cristo no seu coração? Verdadeiramente. Nós temos encontrado pessoas na rua que têm um monte de religião no seu currículo e diz que tem paz com Jesus, mas tem paz com outra pessoa também, ou outros deuses na sua vida. Sabe? Aquele que tem paz em Jesus é só nele. Não adianta dizer, eu confio em Jesus, mas confio num monte de coisa mais. O Senhor Jesus é suficiente para salvar você dos seus pecados, para tirar você da perdição, para não permitir que você vá para o inferno, mas é preciso que você confia tão somente nele. Tão somente nele. O Senhor Jesus não precisa de ajuda para salvar você. O Senhor Jesus não precisa de alguém para auxiliar, para falar em nome de... Não. Ele é suficiente. O teu negócio, o teu problema é entre você e o Senhor. É entre você e Deus. Sabe, a vida daquela mulher foi transformada naquele dia. A sua vida pode ser transformada hoje. Mas tão somente o Senhor pode fazer isso. Homem nenhum pode fazer isso. Mas o Senhor pode e Ele quer. Mas você também precisa querer. Se aquela mulher não quisesse que Eliseu fizesse nada por ela, ela poderia ter dito, Eliseu, eu vou pedir nada para ninguém, não. Eu vou pedir essas vasilhas. Se esse pessoal não emprestar a vasilha, como é que fica? Se eles rejeitarem, se eles não quiserem. Ela não pensou em nada disso, ela pensou em obedecer a palavra do homem de Deus. Sabe, a palavra de Deus está te convidando para você ser uma pessoa feliz, uma pessoa que tenha paz no coração, e é só o Senhor Jesus pode te dar isso. Mas se você continuar rejeitando, você vai continuar marchando para a perdição. Tomara a Deus que o Espírito Santo do Senhor possa estar convencendo você que sem Cristo você não é nada, mas com Cristo você é grande pessoa e de grande valor diante dele, porque a tua alma custou um preço muito alto para o Senhor Jesus. Creia nele como Senhor e Salvador. Amém.